Tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu estou iniciando hoje, que se chama Atendendo a Pedidos. Então eu vou atender o pedido, né, do Guimel Assis, só conferir se é esse o nome dele mesmo, Guimel Assis. O Guimel Assis me pediu para mim gravar um tutorial sobre o terceiro movimento do concerto Opus 35 do Oscar Haydn. Né? Então vou estar atendendo os pedidos aí do Guimel e vou gravar a primeira parte, tá, desse tutorial. Então hoje falaremos do concerto Opus 35, terceiro movimento do Haydn. Bom, primeiramente a gente tem que saber que Oscar Haydn é um compositor que pertenceu ao período romântico, né? Ele nasceu em 1840 e faleceu em 1918. Então a gente sabe que pela maioria dos autores o período romântico ele vai mais ou menos ali de 1810 a 1910. Então esse período romântico, apesar de ser uma peça que é passado pelos professores para alunos geralmente iniciantes, né, um dos primeiros concertos para violino, é uma peça que apresenta a característica de estética romântica. E isso eu vou falar um pouquinho, vou falar do primeiro compasso até o compasso 24. Nessa primeira parte do vídeo, depois eu vou fazer um segundo vídeo falando o restante. Bom, então primeira coisa que a gente tem que saber é essa articulação inicial. Eu vou tocar a primeira frase e vou falar um pouquinho depois. Bom, uma coisa que é muito comum acontecer nessa primeira frase é escolher região de arco errada e matar a terceira nota, né? Por exemplo, acontecer coisa desse tipo. Essa nota, essa colcheia não aparecer. Você ouvir tirará, tira e não tirará. Essa terceira nota, ela é muito importante que apareça, ela faz parte do contexto. Para que isso aconteça, eu vou sugerir que você utilize o arco, né, do terço superior até a ponta nesse início, tá? E tem que ter um impulso, tem que ter um movimento e uma sustentação das notas. Eu vou fazer de forma bem lenta. Tá? E como que acontece essa sustentação? Na verdade, de um grupo rítmico para o outro vai ter uma separação, realmente uma respiração, né? Eu não vou poder conectar tudo. Vai ficar sem sentido musical, eu tenho que separar. Porém, a colcheia faz parte do contexto e eu tenho que estar usando o movimento de pronação do arco para que ela fique aparecendo. Então, a colcheia tem que aparecer. Sugiro que você estude essa primeira frase de forma lenta. Aparecendo a colcheia, respira. Aparece a colcheia. Tá? Então é importante que essa colcheia tenha evidência, ela não pode sumir. Não pode acontecer, por exemplo, fica meio bêbado, meio, né, impreciso essa frase. Então, primeiro ponto, fazer com que essa colcheia seja cantada, que ela evidencie. Segundo ponto, nesse mesmo contexto, fazer uma leve separação de um grupo rítmico para o outro. Então, tá? Tem que ter essa leve separação. E tudo isso vai acontecer do terço superior até a ponta, ou indo no máximo até o meio do arco. Não use regiões inferiores que não vai acontecer, tá? Então agora eu vou fazer no contexto e vou falar um outro detalhe. Se você reparar, aqui no finalzinho, né, eu finalizei esse dó com o terceiro dedo, eu vou falar por quê, tá? A maioria das pessoas, os professores pedem geralmente primeira posição esse concerto, né? Ok, não tem problema com isso, mas musicalmente não é muito difícil. Eu sugiro que você finalize na terceira posição. Tem um contexto para isso. Musicalmente, esse dedilhado vai ajudar no fraseado. E outra questão, aqui em posições mais altas, a corda ela tem um espaço menor para vibrar. Isso faz com que você automaticamente feche a frase. Se você faz na primeira posição, a frase acaba aberta. Eu não gosto muito disso. Eu prefiro finaliza a frase, ok? Vou fazer no contexto essa frase inteira. Daí, a partir daqui eu vou seguir, como é basicamente as mesmas notas, eu não vou fazer igual. Uma coisa que gera interesse no público, né, e que faz com que sua interpretação fique interessante é os contrastes. Né? Você fazer a mesma frase de forma diferente, como se fosse um segundo personagem
uma outra pessoa, um outro personagem falando aquele mesmo contexto, aquela mesma frase que você falou, só que é um outro personagem, então tem uma outra característica. Então tem uma estratégia nisso. Finalizei a primeira frase, já fico em terceira posição. E aqui eu vou fazer um pouquinho mais leve, como se fosse um segundo personagem. Então essa segunda frase vai ficar um pouquinho mais escuro. Vou fazer a primeira com a segunda, depois eu explico melhor. Ok? Então se você perceber a segunda frase, no final eu cresci, então fiz um pouquinho mais leve. Então a primeira frase eu estou fazendo utilizando toda a crina do arco na corda, crina bem chata aqui, ó. Tá toda a crina. Fechei a frase, fiquei com meia crina, aqui eu virei o arco. Aqui eu vou crescer, ó. Vou usar mais arco e vou aos poucos trazendo para toda a crina. Ok? Percebeu aqui? Começo com meia crina. A velocidade do arco vai aumentar ao mesmo tempo que vai aumentar a quantidade de crina. Então eu vou girando o arco para fazer como se fosse um crescendo que vai me levar para o forte, tá? Vou fazer todo o contexto para que fique bem claro. Ok? Então eu fiz a mesma frase como se fosse dois personagens diferentes. Personagem 1, tiraram, tirarim, tararam, pararam, pim, pararam, piam, pá. Chegou outro personagem, tiraram, tirarim, tararam, tiraram, tiri. E daí eu vou desenvolver. Daí eu vou conduzir para um forte, tá? Então aqui, importante nessa primeira exposição do tema, a articulação tem que ser articulada, tem uma leve separação de uma nota para outra, tá? A terceira nota, que é uma colcheia, tem que aparecer, ela não pode sumir, mesmo no piano. Também é importante estudar o piano lento. O mezzo piano, não faria necessariamente um piano, né? Então vou do mezzo forte para o mezzo piano. Não posso deixar, por exemplo... Tá? Eu já ouvi muito isso em Masterclass, não faça isso, né? Já vi muita gente tocando isso, já vi gravações que deixa sumir essa nota. Não faça isso, tem que aparecer. Tem que aparecer as três notas, só que tem que ter uma leve separação, tá? Um outro detalhe que eu quero falar, essa troca de posição gera um pequeno portamento que eu acho que fica bonito, embeleza a música. Isso é bonito. Então não se preocupa, pode aparecer essa troca de nota, tá? Bom, então seguir, eu fui até o forte, que na frase seguinte, né? Tá? Aqui é importante que seja muito detachê, muito conectado. Então aqui eu já preparei para usar todo o arco na nota Lá. Parei no talão, aqui vou atacar com todo o arco. Ponta. Vou até a metade ou o terço superior. Tá? E fico aqui nessa região. Então eu vou fazer bem lento. Até o meio. Arco curto. Parei no meio. E aqui eu vou fazer um contraste. Então fui de um forte para um mezzo forte. E cresci. Mesma coisa. Eu gosto de fazer um piano súbito para finalizar a frase. Então vou fazer no contexto. Para finalizar, ok? Então, bom, alguns detalhes que eu acho importante. Esse contraste que vai acontecer não está marcado na partitura, mas é uma questão de gosto pessoal no compasso 10. E eu também mudo o dedilhado, tá? Geralmente os professores pedem tudo em primeira posição. Parece que é uma única pessoa falando, parece que é um único personagem, um cara que fala sem parar, um monólogo, né? Quando eu faço esses contrastes, acontece uma conversa entre personagens, então deixa de ser um monólogo, passa a ser um teatro, um diálogo, um filme, o que você quiser imaginar, que tem vários personagens, tem mais de um personagem, então fica mais interessante ao público, percebe? Então fazendo tudo em primeira posição e tudo forte como a partitura propõe, né?
Agora a minha sugestão, fazer os contrastes. Respira e finaliza em piano, ok? Bom, então a gente praticamente fez toda a exposição da peça, né? Agora no compasso 13, acontece uma reexposição e aqui eu faço uma sugestão também de ter um outro contraste, uma outra camada de contraste. Então na primeira parte da peça eu fiz os contrastes no dedilhado. Agora que eu vou fazer o contraste na direção do arco e na articulação. Então começa praticamente igual no 13, né? Praticamente igual ao início. Só que aqui eu proponho uma mudança de arco. No início, na primeira vez que aparece, eu fiz o arco como vem, né? E mais conectado. Aqui eu vou propor o arco para cima de novo. E fora da corda, para gerar um contraste na articulação. Que daí vai gerar ainda um terceiro personagem, né? Além dos que já apareceram. Então, primeira vez. Segunda vez. Tá todo mundo esperando ouvir aquilo lá. Daí você vai surpreender o público fazendo uma outra articulação. Isso gera interesse, gera com que sua interpretação fique uma interpretação artística, seja algo realmente genial, algo artístico, né? Algo em um nível elevado de interpretação. Então, para qualquer obra, explore muitas possibilidades de contraste dentro do estilo. Isso está totalmente dentro do estilo romântico, tá? Então, vou fazer devagar. Então, ó, aqui na região do terço inferior, tiro o arco da corda, ando um pouquinho fora da corda e reboto o arco. Percebe? E aqui eu vou aproveitar aquela ideia de fazer um pouquinho mais sutil, um pouquinho mais introspectivo em terceira posição também. Só que eu vou fazer a mesma arcada para conectar com a segunda frase. Tá? Então a primeira vez, né? Segunda vez. Ok? Então, continua a ideia da troca de posição, fazer em terceira posição, para ficar um pouquinho mais fechado, então não precisa me preocupar tanto com peso, velocidade de arco. O meu dedilhado já vai apagar um pouquinho o brilho da frase e vai gerar contraste. E uso essa arcada. Então, e cresço. Beleza? Bom, vamos falar agora do compasso 17. No compasso 17, eu vou até pedir para você escrever aí embaixo, tudo aqui é sugestão minha, tá? Eu estou considerando o estilo da obra, que é romantismo, respeitando essa questão de estilo, mas tudo é sugestão minha. Então, no compasso 17, eu vou pedir para você escrever embaixo aí com ânima, né? Você vai fazer com ânimo, e aqui eu vou deixando gradativamente a articulação mais curta. Eu vou tocar e depois vou explicar. Tá? O que eu fiz? Está escrito na partitura, né? Na edição que eu tenho, pelo menos. Só que vindo dessas variações que eu fiz, né? Desse caminho interpretativo que eu criei, não vai fazer muito sentido, né? Que eu estou vindo aqui. Não vai fazer sentido. Então é muito melhor. Mais curto ainda. Então esse staccato vai ficar cada vez mais curto. A colcheia eu vou fazer um staccato, tá? Um staccato híbrido entre fora da corda e na corda. Então ele sai levemente da corda, não chega a ser um spiccato muito saltado, tá? É um staccato meio que híbrido. Eu tô entre a corda e fora da corda. Algumas vezes ele fica na corda, algumas vezes fora, só que ele vai ficando cada vez mais curto. Tim tiraram pi pam pam pam, mais curto ainda. Pam parari ta ti ta ta. Tem que ser mais seco, mais percussivo, tá? Agora mais curto. Ok? E aqui é importantíssimo no compasso 19 eu fazer esse sforzato, né?
tá? E daí chegamos no compasso 21, que daí eu vou falar de contraste. Aparece basicamente a mesma frase, só que dessa vez eu vou fazer mais conectado. E eu vou pedir para você escrever più dolce cantabile, più dolce e cantabile. Então, por que eu peço isso? Eu vou fazer, ao mesmo tempo que eu vou fazer mais dócil, mais docemente, né? Eu vou fazer mais conectado, mais cantado, com vibrato um pouquinho mais intenso, tá? Então, vou fazer todo o contexto, para que fique mais claro. Ok? Percebeu? Aqui usei meia crina e fiquei na região superior do arco, mais ou menos no terço superior, né? Um pouquinho mais acima, não tem problema quanto a isso, tá? Então eu vim de um contexto deixando cada vez mais curta a nota, depois eu faço esse contraste. Então fazer novamente. Aqui eu já preparo, ó. Já fecho a frase. Vou fechando para me preparar para fazer esse più dolce e cantabile, tá? Tem mais ar a nota, percebe? Tem mais ar aqui, ó. O arco vai como vem, estou usando meia crina, tá? Critério de sugestão. E sigo, né? Eu faço um pouco crescendo, né? Para me levar ao compasso 23. Então, compasso 19 para que você entenda. Então, no 21, né? Più dolce e cantabile. No 22 eu vou fazer um pouco crescendo, que vai me levar até o compasso 23, ok? Do 19. Tá? Não tem muito segredo. E agora eu vou falar em específico, né? Vou pegar do compasso 21, vou até o final dessa sessão, que eu vou considerar o final aqui no compasso 24, para o vídeo não ficar tão longo, né? Mais longo do que já está. Então, eu fiz a preparação, cheguei no 21. 22 vou crescer um pouquinho. Vou atacar o 23. Acentua e decrescendo. Para acabar num piano, ok? Então vou fazer toda essa sessão a partir do 17 para que fique muito claro. E acaba o piano. E sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, cada vez menos, ok? Bom, essa foi a primeira parte, tá? Então a gente trabalhou do primeiro compasso até o compasso 24. Vou gravar um vídeo com a segunda parte a partir do compasso 25, né? Agradecer aqui o Guimel Assis, que pediu para mim gravar esse concerto. Então fica de olho, Guimel. Marca no sininho aí para você ser avisado quando sair as próximas partes, né? E daí fica o convite para vocês. Você quer que eu fale sobre alguma peça, sobre algum estudo, sobre alguma questão específica técnica? Faça o pedido que eu vou estar, na medida do possível, atendendo a todos. Se inscreva no canal, ative os sininhos, comentem aí o que você quer que eu fale. Grande abraço e a gente se vê por aí.